Luz, câmera, ação. E aí, Milly? Como é que eu estou para fazer a sua prima? Perfeita! A Sucena Ourinha acaba de nascer. Eu comecei muito cedo, né? Eu comecei a atuar na carreira artística aos 11 anos de idade. Atuei em Chiquititas, fiquei 1 ano no elenco. E assim? Quando eu fui trabalhar na novela, eu tive um destaque muito grande e muito rápido. Vivi, o que você acha que está fazendo? Durante 1 ano da minha vida foi assim, exposição total, apesar de eu estar morando na Argentina e não ter contato com o público. Cumprindo um castigo que a Ernestina me deu. Quando eu voltei para o Brasil, foi que eu vi a fama, conheci a admiração do público, conheci carinho e essa retribuição. Ela mandou eu limpar esse chão inteirinho com essa escovinha. Só que com o tempo, por mais que você procure algum outro trabalho, ou você se dedique a algum trabalho com o mesmo amor que você trabalhava na novela, ele não tinha o reconhecimento do público. E comecei a ficar realmente muito chateada e deprimida. Foi quando eu procurei acompanhamento psicológico e fui diagnosticada com depressão. Os casos de depressão multiplicam-se. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 350 milhões de pessoas sofrem com esse transtorno em todo o mundo. Só no Brasil são 17 milhões. Os números mostram que depressão hoje em dia é tema bastante divulgado, mas engana-se quem pensa que essa é uma doença moderna. A depressão sempre existiu, mas ela não era nem diagnosticada e às vezes não era tratada. Quem percebe, geralmente, são as pessoas que convivem conosco, né? Porque a gente no dia a dia não percebe. Depressão não é simplesmente ter um grande sentimento de tristeza. Quando a gente fala em depressão, a gente fala de uma doença e não simplesmente de um momento. Tristeza, com alteração de apetite, alteração de sono, de bem-estar, a gente vai ter em vários momentos da vida. Quando existe um prejuízo funcional na capacidade de trabalho da pessoa, na capacidade de se relacionar com os outros, na capacidade de amar, de sentir, né? E isso acaba caracterizando a doença que a gente chama de depressão. E a minha rotina escolar continuava. Eu ia para a escola, me isolava do grupo, ficava sentada, apesar de ter que sempre manter um sorriso, porque as pessoas te olhavam como uma referência. Porque, é a menina que fez Chiquititas, então ela é sempre legal. A Tati vai acabar descobrindo tudo. Então eu sorria para os outros, mas quando eu chegava em casa eu chorava. Tem casos de depressão onde a pessoa fica afastada das suas atividades. Ela não consegue levantar da cama, ela não consegue trabalhar, ela não consegue se cuidar, aspectos de higiene, banho. Tinha muita dor nas costas, tinha taquicardia, tinha muita falta de ar. Aí eu já não conseguia dormir, eu não tinha fome, eu não tinha sede. Emagreci muito. Típico na depressão é a pessoa perder apetite, perder 5, 10% do peso. Mas existe casos de hiperfagia, que a pessoa começa a ficar triste e acaba descontando na comida. Parei de comer, eu só chorava, não tinha vontade de viver. Então eu acordava 4 horas da tarde, ia dormir 6 horas da noite. Então não tinha motivação nenhuma. Tem algumas pessoas que dormem demais quando estão depressivos, dormem 12, 14, 16 horas seguidas. Tem pessoas que têm a insônia, que é normalmente acordar no meio da noite e não voltar a dormir. Eu fui diagnosticada com depressão quando eu estava com 13 anos. Fui diagnosticada com depressão desde 2005. A gente tem uma história, a gente tem pai, tem mãe, tem avós, tios, primos, e a gente tem que ver a história familiar de doenças psiquiátricas, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, etc. Minha avó sofreu por depressão profunda por 20 anos. Existe também os insultos ambientais, que a gente chama de estresse. Estresse no trabalho, estresse na família. Problema com a minha filha, que ela teve problema de escoliose, muito complicado. E o falecimento da minha irmã. Então, esse processo todo me deixou muito estressada. Muito importante também são as mudanças hormonais. Então as mulheres passam por diversas mudanças hormonais. E isso acaba elevando o número, né, de quadros depressivos em 2 vezes, muitas vezes, nas mulheres em relação aos homens.
Existem também estudos indicando a probabilidade de homens que vivem sozinhos estarem mais propensos a desenvolver quadro depressivo. Homens solteiros acabam muitas vezes tendo mais quadros depressivos, enquanto as mulheres casadas, às vezes têm mais quadros depressivos. Então existe uma inversão, mas isso depende do estilo de vida da pessoa. Crianças e adolescentes, estatisticamente, têm menos probabilidade de terem depressão. Já casos de idosos depressivos são mais comuns. No idoso, a gente sempre tem que se atentar à polifarmácia, ao uso de muitas medicações, as interações medicamentosas entre um remédio e outro, que pode acabar gerando um quadro depressivo, além das limitações que a própria idade pode trazer, e gerar uma depressão no indivíduo. São vários os níveis de depressão e nem todos são tratados com medicamentos. É o que vamos apresentar no próximo bloco. A depressão tem levado cada vez mais pessoas aos consultórios em busca de apoio psicológico. Esse aumento de pacientes tem sido percebido pelos profissionais da saúde que tratam dessa doença. As pessoas, eu acho que estão mais atentas que isso acontece, é natural, do mesmo jeito que a gente pega a gripe ou outras doenças, enfim. Muitas vezes a gente tem depressão e a gente precisa se cuidar como a gente cuida de outras lesões no corpo que a gente tem. A depressão também é uma doença de um órgão, só que a diferença é que o órgão é o cérebro. Muitas pessoas não comentam. Por quê? Porque ela tem medo de ser estigmatizada, ser segregada, então ela fica quieta. Ainda existe preconceito, mas eu acho que tem diminuído e as pessoas têm procurado o tratamento mais precocemente. São vários os níveis de depressão, cada um deles com uma forma de tratamento diferente. A distimia, a gente brinca que é uma depressão meia boca e prolongada. A pessoa consegue continuar desenvolvendo aquelas atividades rotineiras, mas existe uma sensação de uma infelicidade. Sempre tem alguma coisa ruim acontecendo, uma visão mais negativa. Isso não acaba atingindo a gravidade de um quadro de fato depressivo, mas ele se prolonga ao longo do tempo. São quadros que se arrastam e acabam fazendo parte como se fosse da personalidade da pessoa. Os quadros mais simples de depressão geralmente apresentam alterações discretas no comportamento do indivíduo. Quem percebe, geralmente, são as pessoas que convivem conosco, Porque a gente, no dia a dia, não percebe. Os quadros mais simples acabam sendo muitas vezes percebidos pelos familiares, os entes mais próximos, pessoas do trabalho que conhecem melhor. Algumas pessoas, diante de eventos negativos, adversos da vida, elas conseguem ultrapassar esse evento, essa fase difícil e voltar a um estado anterior sem desenvolver nenhuma doença. Tem pessoas que vão sentir uma tristeza, podem ter alguns fatores físicos e que ela tem uma força e que vai, se ocupando com outras atividades, buscando ver o lado positivo das coisas e naturalmente ela acaba driblando a depressão. Existem pessoas que se curam da depressão mesmo sem tratamento medicamentoso? Existe. A gente tem que lembrar que até 1950 não existia nenhum tratamento medicamentoso eficaz para tratamento de depressão. As pessoas muitas vezes se curavam sozinhas, o tempo acabava curando. Não tomei medicamento nenhum. Eu recorri à minha mãe, ao meu pai, e eles me ajudaram a buscar a força em mim. Então começaram a me motivar, me levaram para outras áreas, para eu conhecer outras pessoas. E aí isso começou a me deixar mais animada, já não tinha tanto sono, então eu começava a fazer planos, que era uma coisa que eu não fazia, porque eu achava que nada ia dar certo. E aí comecei a sair dentro de mim, eu busquei força para conseguir sair. Nem sempre a força interior e o apoio familiar são suficientes para superar a depressão. Uma depressão média para grave, mais acentuada, ela vai precisar de um suporte em psicoterapia ou mesmo farmacológico também.
Quando a gente está falando de quadros moderados para graves e quadros graves e muito graves, a medicação ela é ponto fundamental do tratamento. No tratamento com antidepressivos, é fundamental a adesão total do paciente para que o remédio não se transforme numa nova fonte de estresse. Eu optei por não tomar medicamento, por questão de receio da dependência do antidepressivo. Porque eu convivi muito tempo com pessoas que tomavam antidepressivos e eu sabia que é uma abstinência quando você para. Os efeitos colaterais eles são imediatos, então a gente até brinca, a pessoa sai daqui pensando que vai sair muito melhor, animada, disposta, dormindo bem. E muitas vezes nos primeiros dias o que ela sente é dor de cabeça, enjoo e boca seca. Esses efeitos colaterais, eles são temporários, são transitórios e o efeito positivo normalmente começa depois de 14 a 21 dias. No começo, eu não gostava de tomar medicação. Vi que eu não podia ficar sem a medicação, porque a minha qualidade de vida era muito melhor com a medicação e eu decidi continuar tomando sempre. Além do tratamento com medicamento, muitas vezes há a necessidade de realização de psicoterapia. E muitas vezes, o paciente procura o psiquiatra achando que ele vai tomar um remédio e isso vai ser mágico. Só que o que a gente precisa identificar é o que levou a essa depressão. E muitas vezes associar o tratamento para que ele tenha condições, para que ele entenda o que está acontecendo com ele, que ele possa fazer de maneira diferente e que possa desmamar uma hora da medicação. Eu fui procurar ajuda com psicóloga depois que eu já tinha me recuperado, já tinha saído da depressão. Que foi mais um incentivo para um autoconhecimento. Eu queria saber por que isso veio, da onde isso veio, por que eu consegui me recuperar. Fiz terapia por 1 ano, mas isso me ajudou muito para um autoconhecimento. O que me faz ficar bem assim, como hoje eu estou podendo dar essa entrevista, é a psicoterapia, a medicação. É importante que haja essa parceria no cuidado ao paciente, porque muitas vezes o paciente vem procurando uma psicoterapia e o que você observa nos atendimentos é que só a psicoterapia está difícil, é insuficiente para que a pessoa saia desse processo depressivo. Ela precisa de uma avaliação psiquiátrica para ver se o auxílio medicamentoso vai favorecer, vai beneficiar e vai fazer com que esse tratamento seja mais efetivo. Muitas vezes a gente indica tratamentos psicoterápicos, atividade física, mudanças alimentares, mudanças na rotina. Aí eu faço uma coisa maravilhosa, que isso eu não largo por nada, que também tem me ajudado e muito, que é a academia. Eu faço academia 1 vez por semana. Nossa, é muito bom. O humor muda. A qualidade de vida também fica bem melhor, você fica mais disposta. O yoga, muita gente gosta muito e se sente super bem fazendo as técnicas, as posições, a meditação. Agora tem alguns pacientes que são mais ansiosos, mais difíceis, muitas vezes não conseguem ficar lá parado, muitas vezes na posição que é esperar que ele fique. Então aquela situação, a pressão por fazer aquilo acaba piorando o paciente em vez de ajudar. Então a gente tem que ver aquilo que casa com o gosto, com a particularidade do paciente. Nem sempre a família dá para parar tudo para poder se dedicar àquela pessoa. Então ela tem que querer também se ajudar. Procurar um médico, aceitar as medicações, como qualquer outra pessoa que tem outro problema. Um tratamento bem feito, muitas vezes a gente consegue fazer uma cura, a gente consegue fazer uma remissão completa dos sintomas e deixar o paciente muito bem. Hoje eu estou feliz, estou muito feliz, porque eu sei que eu só tenho a melhorar. E eu sinto isso a cada dia. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site. Acompanhe as novidades do programa Edição Saúde seguindo as redes sociais. Até o próximo encontro. Tchau!